Graça e paz, irmãos. Vamos examinar o texto de Romanos, capítulo 3, verso 27 ao verso 31. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Esses versos, do verso 27 ao verso 31, nós temos a conclusão do capítulo 3 e como que um breve fechamento. Digo breve porque o capítulo 4 e o capítulo 5 ainda eles vão continuar desenvolvendo o tema da justificação. Mas ele como que dialoga tanto com a sessão anterior, que vai até a metade do capítulo 3, que trata do pecado dos homens, de gentios e depois de judeus, e que nos prepara para entender o ensino sobre a justificação pela fé, a salvação providenciada pelo Senhor na redenção em Jesus Cristo, e a instrumentalidade da fé nesse caminho de salvação estabelecido pelo Senhor. Então, depois de apresentar o problema do pecado e da depravação até o versículo 20, quando diz, especialmente verso 19 e verso 20, ora sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esses versos como que resumem toda a seção que trata sobre a verdade de que os gentios são pecadores e que os judeus são pecadores. Todo homem peca diante de Deus e pelas suas próprias obras ele não consegue ser aprovado por Deus, porque quando ele olha para a lei, para o justo padrão de Deus, que a lei que revela a santidade de Deus, nós só temos que ficar calados diante do Senhor. Nós somos silenciados porque nós olhamos para o Senhor que é santo e percebemos quão distante nós estamos da sua grandeza. E aí, a partir do verso 21, nós temos a introdução ao tema, a solução para esse problema, que é a justificação pela fé por meio de Cristo. A conclusão que nós trazemos à mente a partir desta verdade é exatamente sobre isso que nós meditamos a partir do verso 27, quando o apóstolo Paulo pergunta: onde fica então o orgulho? Se eu entendo que a salvação vem do Senhor, que não é fruto do meu fazer, do meu mérito, daquilo que eu tenho feito para o Senhor, eu não tenho do que me orgulhar. Por isso o texto diz, está todo excluído, está todo retirado, porque não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo que existe salvação para o ser humano. Por que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Não é pelo caminho das obras em que nós vamos obter salvação, não vamos por obras fazer conseguir reparar a nossa imperfeição, mas somente pela fé na obra daquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. Esse é o caminho de salvação estabelecido para judeus e para gentios. E aí o apóstolo apresenta uma conclusão. O verso 28 diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse ensino é um dos ensinos em que as pessoas tanto rejeitavam o apóstolo Paulo ao ele fazer essa confrontação a tantos que defendiam salvação por meio de obras, ou com fé mais obras. Quando Paulo defende que a salvação é pela fé, sem as obras da lei, sem algo que nós possamos fazer para complementar a obra de Cristo, ele está dizendo que a salvação é exclusiva do Senhor. E nem mesmo a fé que nós temos no Senhor é mérito nosso. A fé é apenas um instrumento pelo qual nós cremos nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, naquilo que Ele fez, e a própria fé é dada pelo Senhor a nós. Por isso a salvação é independente de obras da lei. O verso 29 diz: ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. E aqui, se Paulo colocou judeus e gentios no capítulo 1 até a metade do capítulo 3,
igualmente culpados, porque ambos são pecadores, todos os homens são pecadores, aquele que frequenta um ambiente religioso, aquele que não frequenta um ambiente religioso, aquele que foi criado na igreja ou aquele que está fora da igreja, todos são pecadores diante de Deus. Esse é o problema, que é um problema igual para todo ser humano. Mas também a solução é igual para todo ser humano quando diz que a justificação é para os que foram circuncidados, aqueles que cresceram na igreja, receberam aquele rito na infância, na estrutura do Antigo Testamento, e aqueles que cresceram fora da igreja. Há um caminho de salvação. O caminho não é por meio de seguir os ritos, mas por crer em Jesus Cristo. O caminho é o mesmo para qualquer pessoa que faz parte de qualquer povo, seja judeu, seja gentil, seja de qualquer nação. A justificação é por crer nos méritos de Cristo, não por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós fazemos para adorar ou agradar a Deus, o nosso agir, o nosso trabalho, mas a salvação é algo exclusivo do Senhor. O verso 31, Paulo pergunta: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Essa pergunta retórica do apóstolo Paulo, ele já antecipa o que aqueles que o acusavam iriam levantar contra ele, como se o ensino da salvação pela graça por meio da fé desestimulasse pessoas a obedecer a Deus, a buscar uma vida de obediência. É exatamente isso que as pessoas levantam até nos dias de hoje, quando ouvem sobre uma salvação pela graça, sem mérito algum do homem. Mas Paulo se antecipa e diz que nós não devemos anular a lei por meio da fé. Se uma verdade é que a salvação é pela graça, independente de obras e daquilo que eu faço na direção de Deus, também é verdade que como fruto da salvação, como fruto de ter um coração regenerado, eu devo viver uma vida em obediência à lei, buscar confirmar a lei. Por isso ele enfaticamente ele diz: de modo nenhum a salvação pela fé ela anula a lei. Pelo contrário, nós devemos confirmar a lei. Nós somos chamados a reconhecer os méritos de Cristo, a salvação que é obra dele, mérito dele. A fé é um instrumento estabelecido pelo Senhor, onde nós confiamos em todo o mérito, em tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, e por meio dessa fé nós somos salvos. E quando nós somos salvos, nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. Devemos viver a vida em obediência à lei para glorificar a Deus, cumprindo os seus mandamentos, vivendo uma vida santa e piedosa. De modo que a lei ela mostra para nós o problema que nós temos, o pecado. Nós reconhecemos diante de Deus e confiamos em Cristo Jesus. E após isso nós voltamos para a lei, em santidade de vida, nós com o coração regenerado, também movidos pela graça de Deus, nós vamos buscar viver uma vida de santificação para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus nos faça reconhecer a glória de Cristo, os méritos dele e a nossa responsabilidade de como salvos de vivermos uma vida em santidade de vida. Que o Senhor Deus nos abençoe.